estou aqui para falar para vocês sobre harmonização facial e responder as dúvidas mais frequentes que eu recebo, tanto pelas redes sociais quanto aqui no consultório. A primeira pergunta que eu quero responder é o que é harmonização facial? É um termo muito amplo e acaba incluindo várias percepções. Aqui dentro do consultório nós trabalhamos com 3 vertentes dentro da harmonização facial. Então a primeira vertente é o beautification, é o que deixou a harmonização facial famosa, né? É o que, por exemplo, as Kardashians fizeram. O embelezamento do rosto, então com os traços mais fortes de alguns detalhes, então ângulo de mandíbula, região de arco zigomático, queixo proeminente, né, o nariz, o perfil. Então, com alguns detalhes do formato do rosto, nós deixamos o paciente mais bonito do que ele chegou até nós. O segundo quesito dentro da harmonização facial que nós trabalhamos, e ao meu ver é o mais importante, é o quesito anti-envelhecimento. Então, nós trabalharmos com técnicas de harmonização facial para evitar o envelhecimento do rosto. Então, é o que, por exemplo, a Jennifer Aniston faz. Várias atrizes muito conhecidas fazem. Então, fazer os procedimentos no sentido de manter o rosto jovem, né? Então, tem atrizes que têm 70 anos, mas parecem que têm 50, né? Parece que tem menos do que realmente tem. Então, esses procedimentos não esperam o envelhecimento, eles são no sentido de manter o paciente jovem. Tá? E o terceiro tripé dentro do nosso tratamento é o rejuvenescimento. Então, aquela pessoa que por um motivo e outro não passou por procedimentos anti-envelhecimento, o rosto já envelheceu, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e o rosto acaba caindo. Então, o paciente chega falando, meu rosto despencou, meu rosto derreteu. Então, temos os procedimentos que vão fazer o rejuvenescimento, então vai voltar o rosto a ter algumas características de quando o paciente era mais jovem. Então, esses são as 3 vertentes dentro da harmonização facial que nós trabalhamos principalmente. Então, beautification, anti-envelhecimento e o rejuvenescimento. Tá? Então, como que é feito esse tratamento? Então, o paciente chega até nós para uma consulta inicial. Nessa consulta inicial são avaliadas características próprias desse paciente que são únicas. Então, nenhum paciente é igual ao outro, né? Então, os tratamentos são feitos de formas personalizadas. Então, o que nós avaliamos? Grau de envelhecimento desse paciente, né? O desejo, primeiramente, desse paciente, o que esse paciente está incomodado, o que ele gostaria de melhorar, né? O grau de envelhecimento, tanto por fatores intrínsecos quanto fatores extrínsecos. Então, o que é isso? Fatores intrínsecos, principalmente relacionados à genética, né? E fatores extrínsecos relacionados aos hábitos de vida desse paciente. Então, relacionado ao tabaco, relacionado à exposição ao sol, à qualidade da alimentação, à qualidade da hidratação desse paciente. Então, tudo isso é avaliado para nós chegarmos num plano de tratamento que vai deixar o paciente mais satisfeito, certo? Quais são os 2 procedimentos mais pedidos dentro do consultório odontológico? Então, é toxina botulínica e preenchedor. A toxina botulínica é a mais conhecida como Botox, né, que é a primeira marca que entrou aqui no Brasil, da Allergan, mas o nome real dele é toxina botulínica. E os preenchedores, principalmente com ácido hialurônico. Então, qual que é a diferença dos dois? Os pacientes muitas vezes confundem o que é toxina botulínica e o que são materiais preenchedores. Então, a toxina botulínica faz principalmente paralisação muscular. Então, pensando em harmonização facial, nós trabalhamos com a toxina botulínica para paralisação facial. Então, nós vamos entender um pouquinho agora como funciona mímica da musculatura. Então, esses são os músculos do rosto e são os músculos onde nós vamos trabalhar com toxina botulínica para harmonização facial. O músculo frontal, que faz a elevação da sobrancelha, e a toxina botulínica nesse músculo vai fazer com que a sobrancelha não suba tanto e as rugas da testa não vão aparecer. Então, dependendo dos pontos de aplicação, nós temos um arqueamento dessa sobrancelha. Outro músculo que nós trabalhamos com a toxina botulínica são o corrugador e o prócero, que são os músculos que ficam
entre as sobrancelhas, que fazem a cara de bravo. A redução da força da musculatura do prócero do corrugador, que fica entre as sobrancelhas, vai fazer a redução daquelas linhas do bravo. Então o paciente fica com o rosto mais ameno, com a expressão mais amena. Outra musculatura envolvida dentro do tratamento da toxina botulínica para estética é o orbicular do olho. Então o paciente dá aquele sorrisão e ficam marcados os pés de galinha. Então, amenizando a força dessa musculatura, nós também reduzimos os ruguinhas do pé de galinha. E outra musculatura que pode ser utilizada também é o levantador do lábio superior, que faz o sorriso gengival em alguns pacientes. Então, quando o paciente sorri, esse músculo em superfunção vai fazer com que o lábio superior suba demais. Então, relaxando essa musculatura, nós temos o sorriso gengival amenizado. E, por fim, nós temos os baixadores do ângulo da boca. Os baixadores do ângulo da boca vão fazer com que o paciente tenha a expressão de triste quando eles estão em hiperfunção. Então, quando nós relaxamos essa musculatura, nós temos um levantamento do ângulo dos lábios. Então, basicamente, são esses músculos tratados dentro da harmonização facial com toxina botulínica. E voltando a falar agora do segundo procedimento mais realizado, que são os preenchedores, nós temos principalmente o ácido hialurônico. Qual a função do preenchedor? Como o nome próprio já diz, é preencher. Então, nós damos volume com o material. Tá? O ácido hialurônico é um material praticamente inerte, né? Ele consegue aumentar a hidratação daquele tecido, mas ele não tem aquela capacidade bioestimuladora. Existem hoje no mercado já materiais preenchedores bioestimuladores, mas é material para um próximo vídeo. Então, a principal diferença entre toxina botulínica e preenchedor é que a toxina botulínica vai fazer uma redução da força da musculatura, né? Então vai travar aquela musculatura, e os preenchedores vão devolver volume. Tá? E por que a gente trabalha com esses dois procedimentos? Então, na primeira consulta, a gente vai fazer essa avaliação da necessidade de cada um. Mas geralmente, o que nós identificamos nos nossos pacientes? Um excesso de força da musculatura. Então, conforme a musculatura vai contraindo, a pele que recobre aquela musculatura vai dobrando. E esse movimento repetidamente, né, feito repetidamente durante o dia, faz os vincos. Então, conforme o tempo vai passando, a estruturação de pele vai perdendo sua qualidade, reduzindo fibras colágenas, reduzindo elastina, reduzindo ácido hialurônico, e essa pele vai ficando mais frágil, mais quebradiça. Né? E quando as rugas já se estabelecem, é muito mais difícil de a gente reverter o processo. Então, reduzindo a força da musculatura, essa pele vai ficar, teoricamente, mais esticada, ou seja, ela não dobra. Né? E os preenchedores vão fazer um reposicionamento da estrutura. Como funciona então o processo de envelhecimento? Durante o nosso processo de envelhecimento, muito tempo falou-se sobre envelhecimento de pele. Né? Então, conforme os anos vão passando, a pele vai envelhecendo. Mas principalmente, juntamente com a pele, mas principalmente, nós temos perda da estrutura óssea do nosso rosto. Então, nós temos perda da estruturação do rosto, e como o tecido mole fica apoiado em osso, conforme o osso vai absorvendo, esse tecido vai reposicionando. Tá? E nós temos coxins de gordura desenvolvidos no nosso rosto, que com o passar do tempo vão atrofiando. Eu gosto de brincar que as gorduras do rosto são como se fosse a Pangeia, o acontecimento de Pangeia nos continentes. Então, no início era tudo um continente só, né? E conforme as placas tectônicas foram se movimentando, os continentes foram se separando. E a gordura da face é mais ou menos isso que acontece. Então, com o passar do tempo, essas gorduras vão atrofiando e vão reposicionando. Então, a gordurinha da olheira vai depositar mais abaixo, criando uma bolsa. A gordurinha que fica próxima à lateral do nariz vai deixar o bigode chinês mais evidente. E a gordurinha lateral do ângulo da boca vai descer e fazer o famoso bulldog. Né?
Porque a gente teve perda de estruturação óssea nesse rosto e o tecido mole que estava apoiado em cima do osso vai descer e reposicionar. Então, essa é a principal causa de aspecto de envelhecimento. Então, o rosto, que quando é jovem tem o formato de um triângulo de cabeça para baixo, conforme o tempo vai passando, vai ficando quadralizado. É o efeito de quadralização dessa face, porque os tecidos moles descem, tá? Então, o rosto é suportado por estruturação óssea. Conforme nós perdemos estrutura óssea, esse tecido vai se reposicionando. Aí, então, entram os preenchedores, para devolver o volume aonde deveria estar tecido ósseo, certo? Então, são esses dois principais procedimentos realizados no consultório hoje. Qual é o tempo de procedimento e o tempo de recuperação desses procedimentos? Então, a toxina botulínica é um procedimento rápido de ser realizado. O paciente tem a sua pele limpa, é feita uma analgesia local com pomada anestésica ou com gelo, dependendo do gosto de cada profissional. E são feitas aplicações no local onde nós queremos a redução da força muscular. O procedimento é rápido, o pós-operatório é bem tranquilo, né, sem dor, mas o paciente precisa cuidar das horas subsequentes, 4 horas na sequência, para que o líquido injetado dentro da musculatura não migre para os músculos vizinhos. Então, são 4 horas que o paciente tem que ficar mais quietinho, sem baixar a cabeça, sem deitar. E 24 horas eu recomendo sem atividade física, tá? Para garantir que esse produto não vá migrar para onde nós não desejamos. Quanto ao preenchedor, nós fazemos os preenchedores sob anestesia local. Então, mesmo a anestesia que você recebe para tratar um dente, por exemplo, ele é feito para fazer o procedimento de preenchimento. Então, é feito a anestesia por bloqueio, né? Então, o paciente vai ficar com o rosto todo amortecido e não sente o procedimento de preenchimento. Então, vai ter o desconforto da anestesia, mas não vai sentir o procedimento. Então, o preenchedor leva um pouquinho mais de tempo, né, em torno de 40 minutos o procedimento no total. E o pós tem um pouquinho mais de edema. Qualquer agulhada que nós dermos no nosso paciente corre o risco de ficar roxo, né? Então, vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. É muito fácil de perfurar um vaso. Então, qualquer procedimento que envolva agulha tem o risco de deixar o paciente roxo. Tá? Também, se o paciente ficar roxo, são tomadas as devidas medidas para recuperação. E o tempo de recuperação do preenchimento vai depender de que procedimento foi feito. Preenchimento labial, preenchimento de queixo, preenchimento de ângulo de mandíbula. Aí vai depender de qual procedimento foi feito. Recomendado gelo no pós-operatório, 24 horas mais ou menos de gelo. O paciente vai ser medicado para não ter desconforto, mas é um pós tranquilo, tá? Então, mais ou menos uma semana para reduzir totalmente o edema, mas o paciente não precisa evitar as suas atividades diárias. Não vai poder massagear o local e não pode ficar colocando a mão no rosto para evitar de infectar esses procedimentos, certo? Última pergunta sobre preços e procedimentos. Então, eu recebo muita pergunta em rede social querendo saber preço de procedimento. Quanto custa a toxina botulínica, quanto custa o preenchimento? Então, não são vendidos procedimentos por ampola ou não tem uma tabela fechada de valores. Isso porque cada paciente tem um grau de envelhecimento, cada paciente tem um desejo, cada paciente tem as suas características próprias. Então, os valores são realmente somente passados em consulta. Então, é preciso agendar uma consulta para ser feita toda essa avaliação e aí sim passar os valores para os pacientes. Hoje em dia é muito mais acessível do que já foi, né? E os pacientes ficam muito satisfeitos com o resultado, tá? Espero ter respondido a maioria das perguntas de vocês, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas com relação a isso, fiquem à vontade para perguntar, que gravaremos mais vídeos a respeito disso, certo? Obrigada e até mais!